Oi pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa que muitas vezes, claro, é dúvida do paciente, é dúvida do profissional da saúde, como o médico, o fisioterapeuta, o TO. E eu quero então mostrar para vocês exatamente como funcionam as órteses anti-equino, independente da causa, né? AVC, sequela de paraplegia, esclerose múltipla, enfim. O pé equino, muito importante. Nessas duas órteses que nós vamos comparar, que é a órtese flexível anti-equino em material plástico e a órtese em fibra de carbono anti-equino, tá? Elas só servem para equino, puramente equino. Se ela tiver um equino varo ou um excessivo valgo, ela não vai servir, tá? Então isso é muito importante. O paciente pisando, ele não pode ter um excessivo valgo ou varo. Se for leve, a gente consegue adaptar na órtese. Então eu quero mostrar qual é a diferença das duas. O valor das duas, claro, tem uma diferença importante. Esta órtese aqui, ela custa 4 vezes mais do que essa aqui, pelo menos. E existe um porquê, tá? E eu quero explicar isso para vocês. Então vamos lá. Essa é uma órtese que surgiu nessa fase mais moderna da ortopedia técnica, já no final dos anos 60, início dos anos 70, né? E começou a se popularizar na Europa e Estados Unidos, final dos anos 70, começo dos anos 80. Antigamente, as órteses, e até hoje feita em muitos países, anti-equino, flexíveis, dinâmicas para a marcha, não é para uso noturno, é para marcha. Ela tinha uma palmilha em alumínio e aqui atrás ela tinha um filete de aço flexível e aqui, obviamente, a braçadeira, tá? O anel com velcro, tá? Muito usada em alguns países ainda hoje, né? Tecnologia antiga, mas o princípio é o mesmo. Então surgiu essa, que é uma órtese pré-fabricada, que tem que ser adaptada ao paciente. Ela não pode ser simplesmente tirada da gaveta e vendida, ela tem que ser adaptada. Muitos pontos podem, de fato, machucar o paciente. Um excesso de arco, aqui não tendo um espaço, tem que cortar no tamanho certo, enfim. Então, esta órtese veio para melhorar muito, né? É uma órtese pré-fabricada, muito mais simples, com uma durabilidade um pouco menor, né? Mas ela veio para ajudar. E qual é a função dela? Não deixar o pé cair. Então, a pessoa que anda com o pé caído, quando coloca essa órtese, fala: meu Deus, que diferença! Claro, ela segura. E ela é flexível. Por quê? Quando a pessoa vai andar, aqui, nesse caso, ela tem uma rigidez, mas aqui ela tem uma flexibilidade, tá? Ok? Essa flexibilidade que tem é uma flexibilidade com memória curta. Ou seja, isso aqui vai acontecer durante um determinado tempo. Depois, isso não vai mais ter a mesma eficiência. E a órtese não ficará mais em 90 graus. Ela vai entrar em equino. É a hora, então, de trocar a órtese, tá? Então, ela funciona como? E ela tem essa flexibilidade até para poder melhorar a dinâmica na marcha do paciente. Muito bem. Qual é a diferença desta para essa aqui? O pessoal fala: e o volume? De fato, o volume é muito menor. Ela é muito fininha, tá? O princípio é o mesmo, mas o que muda aqui? Muda muito. Muda porque a hora que ele vai apoiar aqui o calcanhar, no início da marcha, na fase de apoio, tá? Eu tenho uma flexibilidade na região do calcanhar. Aí ele vai para a fase de balanço, do pré-balanço. E ele tem, então, uma flexibilidade da haste e uma flexibilidade do solado. Solado em carbono. Agora, qual que é a diferença para esse aqui? A diferença é que o carbono funciona com uma memória infinita, nunca ele vai deixar de ter este movimento, mas mais do que isso, ele impulsiona como se fosse uma mola. Então, quando o paciente testa as duas, ele claramente nota que esta órtese
tem uma resposta dinâmica muito importante. E isso claramente facilita muito a marcha do paciente. Então, essa é a diferença entre essas duas órteses. Elas evitam o equino? Sim, mas obviamente a órtese de carbono, bem indicada, é muito superior à órtese feita em plástico. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei explicar da forma mais simples possível, para que vocês saibam exatamente qual é a indicação, né, e qual a diferença entre as duas. Ok? Até mais!